A paz a todos, Boa noite. boa noite. Deixa eu abrir aqui. Ai, ai, Romanos, o Evangelho para Roma. A gente já falou, né? Bastante coisa sobre isso. Eu já fiz uma apresentação do que era o ambiente romano. Falei sobre o direito romano. Falei que a gente está tratando agora do Evangelho chegando num ambiente um pouco mais rebuscado teologicamente, que já tinha um pensamento vigente teológico. Então vamos caminhar, né? Romanos capítulo 3. Todo mundo chegou? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade de cumprir os paramentos da religião, como a circuncisão? Muita. De toda maneira, porque, primeiramente, a palavra de Deus, eles foram confiadas a quem? Aos judeus. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se tem gente ruim, tem uma máxima de um amigo meu que diz que se filha da puta voasse, ninguém viu o céu, né? Aí tá dizendo, pô, quer dizer que a nossa infidelidade de alguma forma atrapalha a Deus? Bem-vindo, Kel. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e as opiniões dos homens e os homens mentirosos, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre vós? E eu falo para vocês como homem. Está vendo aqui um desabafo muito profundo do apóstolo Paulo, sem essas bobeiras de eis que vos digo. É um homem corajoso, para por vezes dizer, digo assim, eu não, Senhor, falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que para não dizermos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desse é justa? Justa? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Tem essa conversinha. Não tem esse povo mais santo. Não tem essa conversa fiada de que Deus tem um olhar mais misericordioso para um lado ou para o outro. Tem gente mais santo nesse processo, né? Como dizia minha irmã, não tem santo na zona. Em resumo, foi o que ele quis dizer. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem gente justa. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Vocês falam de maneira venenosa, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés correm, são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, não sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz,
para que toda boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus, que a lei só serve para condenação. Por isso, nenhuma carne se tornará justa, será justificada diante dele por cumprir a lei. A lei é só uma ferramenta de regulação. A lei não tem poder nenhum sobre o indivíduo. A regra não constitui o indivíduo. E cumprir regra não constrói um cidadão. Porque pela lei que se vem o conhecimento do pecado. Então não tem o poder a lei de justificar o indivíduo. A lei é um alerta. A lei é um sinal. Vocês idolatram a lei. Mas por agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e também dos profetas. Isso é a justiça de Deus veio pela fé em Jesus Cristo, para que todos os que estão nesse lugar de vítimas de um processo de lei, todos esses, aqueles que creem, porque não existe diferença, na verdade, entre aqueles que estão debaixo da lei, porque todos pecaram, e pecaram e foram separados, foram destituídos, foram colocados para longe da glória de Deus. Então não tem romano, não existe grego, não existe judeu, está todo mundo debaixo de uma lei adoecida, uma lei que adoece, uma lei que nos constitui completamente alheios à vontade da graça. Então todos pecaram, todos, e foram destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sem pagar nada, sem qualquer aio, sem qualquer desculpa, sem comparecer à escola bíblica dominical, sem ser batizados, sem estar debaixo de uma pecha religiosa. Fomos justificados, sem que a gente pudesse merecer, não porque a gente é honesto, não porque a gente é bom, não porque a gente segue as regras, sendo justificados, não porque fizemos o que é correto, não porque olhamos para o lado certo, não porque tomamos as melhores atitudes, sendo justificados, não porque dissemos que amamos a Deus, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Jesus, está alheio a mim, está alheio às minhas escolhas, está alheio às minhas decisões, está alheio às minhas inclinações, está alheio ao meu habitar, está alheio às minhas constituições cognitivas. Somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção, pela salvação que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, por qual fator? A remissão dos pecados, pecados que foram cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo. A justiça de Deus não é o ódio, a justiça de Deus não é a vingança, a justiça de Deus não é a retribuição, a justiça de Deus não é entregar para o outro mediante aquilo que ele te entregou. A justiça de Deus é a retribuição da graça. Não tem pesar, não é um Deus que castiga. Deus é amor, mas a justiça, uma pinóia, o cacete. A justiça de Deus é Jesus,
e através de Jesus vem a remissão de pecados, vem o perdão de pecados, não porque a gente merece, não porque a gente é cristão, não porque a gente anda debaixo de um conceito moral, mas pela sua amorosa e maravilhosa graça. E isso é demonstração da sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo, porque ele é justo, mas também que ele seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? Onde estão aqueles que vão se jactar da lei, vão ficar falando sobre o que conseguem fazer? Aqueles que vão dizer que colocaram a sua vida certinha, botei no caminho. Onde que está a glória? A glória é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, foi porque eu criei em Jesus. Foi porque quando Deus olha para o meu pecado, não vê mais a minha imundície, a minha incapacidade. Quando Deus olha para mim, para o meu pecado, ele vê Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado, ele é tornado justo por aquele que ele crê, sem qualquer obra da lei, sem qualquer conclusão manual daquilo que é bom, daquilo que é mal, não tem a ver com isso. E porventura Deus é um Deus somente dos judeus? Não é também um Deus de todo mundo, de todos os gentios? Claro que também é um Deus dos gentios, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, é um Deus que justifica pela fé aqueles que cumprem um rito. E através da fé, ele justifica aqueles que não cumprem o rito. Visto que Deus é um só, ele justifica tanto aqueles que creem quanto aqueles que não creem. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, a fé é a lei. A fé é a lei. Estabelecemos a lei pela fé. O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por aquilo que ele fez, aí sim ele poderia ficar muito feliz consigo mesmo, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? O que está na Bíblia? É o que Paulo fala. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão se tornou justo diante de Deus porque ele creu pela fé. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujo pecado é coberto. Paulo está citando a lei para falar sobre a graça. Paulo está falando que bem-aventurado é aquele que as maldades são perdoadas. Muito mais vale o perdão, muito mais vale a graça, muito mais vale as oportunidades de recomeço, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também viria sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, porque Abraão não era circuncidado, mas na incircuncisão.
circuncisão ou incircuncisão, vocês já sabem que é cortar a pelinha do pinto. E Abraão nunca fez isso. Nesse período em que Abraão foi chamado, justificado, não tinha sido circuncidado. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, quando estava na sua infidelidade, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, na sua infidelidade, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa foi aniquilada. Porque a lei vai fazer o quê? Vai operar ira, vai deixar as pessoas revoltadas. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. É pela fé, para que seja segundo a graça. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Que Deus é esse? É Deus que vivifica os mortos e convoca e chama e traz para si as coisas que ainda não são, como se já fosse. A qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, um corpo que já era velho, um corpo que já estava amortecido, um corpo que já estava doente, um corpo que já estava sofrendo as dores da velhice, pois ele era quase de 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse foi o Tadala de Abraão. O Tadala de Abraão foi a fé. O Tadala fila dele foi isso. Foram tempos e tempos de desejo por Sara, crendo que Deus ainda faria justiça à sua causa. E qual era a sua causa? Deixar descendência. Esse foi o Viagra de Abraão. Foi por isso, é simples assim, tá, gente? O indivíduo aqui não tem romance, tá? O que teve aqui foi um cara cheio de desejo pela sua mulher de 90 anos, ali com 100. Ok? Querendo ela de todas as formas. Porque a gente sempre imagina no texto que as coisas vêm prontas, né? Em que Abraão dormiu do lado de Sara e aí Sara acordou grávida. Não, que ele teve que montar lá na Sara, ok? Teve que tirar a roupinha, teve que ver aquele corpinho, teve que desejar aquele corpinho do jeito que estava, com 90 anos. Aí é na sua imaginação, entende? Teve que dizer, Sara, eu nunca te vi como estou te vendo agora, Sara. Que mulher maravilhosa. Em todos os outros 90 anos que eu tenha te visto, eu não te vi como estou te vendo agora. E o negócio tem que ficar firme também, gente. Com 100 anos é difícil. Você tá aí, cara, com 30, 40, você já sabe como é que funciona, meu querido. Meu querido. Você que não tem uma vida agitada, você já sabe que é difícil. Imagina para Abraão, cara. Sem os recursos tecnológicos que a indústria farmacêutica nos permitiu. Sem um avanço tecnológico
que todos os comprimidos fazem para tornar um homem hábil na hora H. Ele teve que olhar, meus queridos, e desejar. Isso é fé. Você não está entendendo. Um homem de 100 anos teve que olhar e desejar. Falar, ô Sara, hoje você está de um jeito diferente. Eu te olhei quando você estava ali ordenhando as ovelhas. Você estava abaixada, Sara. E eu vi você de um jeito diferente. Você botou uma túnica nova. Aí a Sara, não, foi um perfume da Mary Kay que eu comprei ali em Canaã. Fui em Canaã, final de semana, comprei perfume da Mary Kay. E aí o Abraão foi ficando, né? E aí ele lavou a louça, né? Abraão foi... Irmão, tem a saga do herói. Quem é homem é casado aqui sabe. Teve que lavar uma louça, né? Passar um pano no banheiro, né? Teve que fazer um trabalho, teve os 12 trabalhos de Hércules ali, né? O cara, para poder transar hoje, ele tem que fazer os trabalhos em casa, tem que lavar uma louça, tem que fazer uma janta, tem que guardar as coisas na geladeira, né? Imagina que Abraão tá com 100 anos, os caras estão com muito tempo de casamento. Às vezes você tá aí 25, 30 anos casado com teu marido, tu sabe exatamente o que tá acontecendo aqui. Você já sabe, cara. Vocês sabem que isso aqui teve dificuldade. É isso que eu estou tentando ilustrar para vocês. Que não foi só uma promessa de Deus. O indivíduo teve que ter o tesão na mulher dele de 90 anos. Vocês estão entendendo? Porque a gente acha que as coisas vêm prontas, cara. Você acha que isso aqui veio pronto. Mas ele teve que olhar atravessado para ela lavando a louça do almoço. Falei, ih, hoje eu vou pegar essa mulher, cara. E ele teve que desejar isso, cara. Ele não somente teve que encostar do lado dela, conectar um cabo USB para que ela pudesse engravidar. Ele teve que desejar. Segundo o texto, versículo 21, olha que loucura. E estando ele certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então ele olhou para o corpo dele amortecido. O que é isso, meu filho? Eu vou contar para você. Ele olhou para o pinto mole dele. Ele olhou para o pinto mole e falou assim: Senhor, são 100 anos. São 100 anos que tem aqui. Ressuscita-me, como diz a Aline Barros. Ele olhou e falou: ressuscita-me. Porque é o que está no texto, querido. Porque a gente não consegue transformar o texto em algo palpável. Que parece que Paulo está falando aqui, vocês não estão entendendo. Ele olhou para o pinto dele e falou assim: não tem jeito, mas eu acredito que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Vou botar o desgraça mole lá, tá 100 anos, mas não tem problema. Teve que desejar, teve que deitar, teve que desejar, teve que deitar, teve que ver, teve que crer contra a naturalidade, teve que olhar a Sara lá enviesada, lavando a louça, e falar: hoje eu vou pegar essa mulher, hoje arrebento ela, não vai ter jeito. Olha quanta coisa, porque você, quando você lê esse texto aqui, você se distancia do processo. O que eu faço com vocês é aproximar vocês do processo. Sara, com o ventre amortecido, Sara é velha. Não é comum que casais de 90 e 100 anos tenham uma vida sexual ativa. Estão entendendo? Tem trabalho nisso. Hoje a gente ainda tem a ciência, né? Que colaborou, os laboratórios, né? Como diz um amigo meu, tem os venenos. Os venenos deixam a pessoa ligada. Mas, naturalmente, é crer contra a possibilidade do próprio corpo. E ele creu. E, segundo o texto, isso foi lhe imputado como justiça. Ele não somente creu, como em uma determinada noite, ele pegou a Sara de jeito.
teve o trabalho, teve que desejar o corpo, teve que fazer aquilo que naturalmente as pessoas, quando desejam deixar uma descendência, fazem. É isso que vocês precisam entender. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Então, se ele até ressuscitou Jesus, o que é impossível, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos seguir mais um capítulo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Eu não acordo culpado e preciso de um processo religioso para que eu possa melhorar para a vida. Eu não acordo culpado e, de alguma forma, preciso ir até um ambiente religioso pedir perdão para alguém. Não, eu fui justificado pela fé. Quem foi justificado pela fé tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nessa graça nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai nos produzir, se a gente for seres conscientes, resilientes, se a gente conseguir aprender com a dor, se a gente aprender o que o sofrimento nos ensina, a tribulação vai produzir em nós paciência. A gente vai parar de ter pressa. A gente vai parar de tentar correr. A gente vai ter paciência. Não é aceitar o destino. Tem a ver com aceitar o destino. Tem a ver com produzir paciência no meio da dor. E a paciência vai nos produzir o quê? Experiência. Vamos ficar experientes na paciência, experientes no esperar. E a experiência, por já termos vivido tantas dores e sabermos que diante de todas elas tudo passa, isso vai produzir esperança. Então, experiência produz esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, enfermos pela lei, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém deseje morrer. Por gente boa todo mundo morreria. Por gente boa a gente dava a vida. A gente sempre fala, pelos meus filhos a gente dá a vida. Às vezes o filho não é nem tão bom assim, né? Mas a gente fala, pelos nossos filhos a gente dá a vida. Então, por alguém bom, é natural que a gente possa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda todos nós pecadores. Gente que faz merda, gente que escolhe o mal, gente que atenta contra Deus, gente que volta no caminho do bem, volta e decide que não vai fazer o bem, vai até a porta da bondade, não bate, não entra e volta e faz aquilo que quer. Deus provou o seu amor por nós, porque Jesus não vai morrer por nós porque a gente é legal, porque a gente é de um grupo bacana, mas porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada que possa vencer a graça, porque a graça não tem a ver com nenhum mérito da humanidade, nem tampouco nenhuma condição que a humanidade tenha para receber aquilo que a gente chama de graça. Mas a graça é graça porque ainda quando nós éramos pecadores, ele escolheu a gente, sabe-se lá por quê?
Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação. Portanto, como que por um homem, por Adão, por Adam, pela humanidade, por eu, por você, entrou o pecado no mundo, e automaticamente, ao entrar o pecado no mundo, chegou até nós a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, até aqueles que não fizeram o que Adão fez, a qual é a figura daquele que há de vir. Então, se Adão é o primeiro Cristo, pela qual toda a humanidade nasceu, principalmente a descendência dos israelitas, e através desse Cristo, desse Adão, desse escolhido, chegou o pecado ao mundo. E se Adão, no seu pecado, conseguiu contaminar toda a humanidade com seu pecado, quanto mais Cristo. Se Cristo não puder perdoar toda a humanidade, é óbvio que o poder de Cristo na cruz, a semelhança da graça que se manifesta para a humanidade, é infinitamente mais fraco do que o pecado que estava em Adão. Então, para que haja de fato justiça de Cristo ser de fato aquele que nos reconcilia com Deus, é necessário que todo o pecado de Adão cesse em Jesus, acabe em Jesus. Senão, eu vou dizer que o pecado de Adão é muito mais poderoso do que a vida que está em Cristo. Mas não foi assim. O dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreu uma pancada, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa por um só homem pecou, porque o juízo veio de uma ofensa só. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O que o Adão fez foi um ato. O que a humanidade fez foi um conjunto de atos. E é por conta dessa transgressão que existe o pecado, a graça e a remissão dos pecados. É a quantidade de pecado que fez que Deus nos amasse, porque estávamos mortos em nossos pecados. E Ele nos propôs vida na reconciliação com Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos nós, os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só até aqui. É bom, né, cara? A gente está aqui só lendo o nosso textinho, né? A gente não precisa falar de questões de gênero, porque os nossos amigos estão incluídos nessa graça. A gente não precisa ter linguagem neutra. A gente não precisa falar. Não, a gente só pode ler o texto, porque o texto abarca todas as nossas condições.
não precisa ter o maio laranja, porque estamos debaixo dessa graça. A gente não precisa de nada disso. Tá vendo como a igreja pode ser bem simples? O texto pode nos guiar numa caminhada de tranquilidade, sem ficar nesses modismos chatos pra cacete e que não ensinam absolutamente nada para vocês. Fica gente com um monte de teoria boba, teológica, e você pergunta para o indivíduo. Essa semana encontrei. Olha, eu vou te falar. Quanto mais dor de cabeça eu tenho na existência, vamos supor, eu estava com uma crise de sinusite. Deus, ou o diabo, enviam na minha vida pessoas para que possam testar a minha existência. Estava tomando um café na padaria, de manhã, quando eu ainda não estou funcional, estou apenas existindo. Em algum momento eu vou despertar para a existência, mas ali ainda eu estou tomando meu café. Em dado momento o café bate dentro do meu organismo, assim, me liga, eu digo, ó deuses do café, obrigado. É assim que acontece. E aí uma pessoa me cutuca, Pastor John. Aí eu olhei para o lado, ainda não estava existindo, estava debaixo do efeito da cafeína, ainda entrando dentro do meu organismo. Aí eu olhei, era um rapaz com o cabelo pintado de azul, metade da cabeça raspada, outra metade sem raspar, cabelo azul, um monte de brinco. Eu olhei assim, não reconheci. Ele, eu ouvi muito seu podcast, junto com um outro pastor lá e tal, e participei, fiz o curso tal, fiz o curso tal. E eu falei, pô, obrigado, irmão. Ainda não estava pronto para nenhum tipo de conversa profunda, já que a cafeína não tinha feito efeito. Comendo meu salgado de calabresa com catupiry, incrível, inclusive. Estava extremamente feliz, né? Para um começo de dia, ainda desligado do mundo real, porém comendo um belo de um salgado de queijo de calabresa com catupiry. E tinha um queijinho por cima, assim, maravilhoso. Um dia eu tiro uma foto para vocês, que é a beleza naquele salgado. E aí ele começou, falou assim, eu queria perguntar para o senhor, eu estava assim, comendo o meu negócio, na boa, com crise de sinusite, minha cabeça pesada ainda, né? Sabe que a sinusite deixa a cabeça do cara meio pesada, né? E ele falou assim, eu queria falar para você sobre o que eu acho um absurdo a igreja de hoje não utilizar a linguagem neutra. E eu com meu copo de café, com o meu salgado de calabresa com catupiry com queijinho por cima. O menino de cabelo azul, ele estava extremamente impressionado porque a igreja brasileira não utiliza a linguagem neutra para se referir às pessoas. 2 dias antes, numa segunda-feira, eu tive aqui do lado na favela para levar uns galões d'água, que tem uma empresa de água aqui da cidade, de água mineral, que me doam. E aí eu só tenho que levar, eu tenho que buscar lá e levar. Aí eu boto no Uber e levo, né? E deixo lá numa padariazinha, que tipo um pontozinho, que é mais ou menos no meio do morro, para poder não precisar ir na casa das pessoas com um galão de 20 litros, até porque eu não aguento. No segundo eu já vou estar arriado, tá? A verdade é essa. E aí eu deixo numa padaria, e o cara da padaria, quando a pessoa que já tem relação conosco, vai lá e pega o galãozinho quando a água não está potável, que às vezes chega barrenta. Eu estava na padaria, né, da comunidade, pedi um belo de um doce de leite, porque eu gosto de um doce de leite, quadradinho assim, ó, sabe, aqueles de antigamente, né? Quadradinho de leite, de doce de leite, deliciando o meu doce de leite. Chegou uma moça com o pé todo enfaixado, assim, sabe? Todo enfaixado. Aí ela falou, oi, pastor. Eu não conheci ela. Aí ela falou assim, tá lembrado de mim? Eu fui da igreja aqui durante muito tempo, meu filho batizou, depois meu filho saiu, foi para o Rio de Janeiro, e aí ficou eu aqui. Aí eu falei, oi, irmã, não lembrei dela, mas falei, oi, irmã, tudo bem? Aí ela pegou e falou comigo, não tô bem, não. Tive um problema lá em casa. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu olhei para a perna dela, machucou a perna,
porque lá alguns barracos são de madeira, né? Então, de vez em quando, habemos acidentes, né? E aí ela perguntou assim, não, isso aqui foi rato que me mordeu. Eu, como assim, senhora? Ela é um rato, mordeu, deu uma feridinha, e aí foi, infeccionou, e agora estava quase para perder a perna. Aí eu falei assim, nossa senhora, o que que aconteceu? O que que... Ela é porque mordeu, não tinha dinheiro para comprar uma pomada, o médico até falou que era boa uma pomada, aí no dia no posto ele fez o curativo com a pomada, mas tinha que trocar o curativo e botar uma nova pomada. E eu não tinha dinheiro para comprar. Mas a moça aqui do lado falou que era bom botar argila. Aí ela pegou uma ferida aberta, provavelmente bem pequenininha, da mordida de um rato, e colocou um barro que tinha e amarrou na perna. E aí a gente sabe que o nosso corpo possui reações mil e inflamou. E a perna dela estava com um ponto amarelo que eu acho que era de pus, mas estava coberto com uma faixa, e uma faixa que já também não estava muito limpa. E aí eu falei assim, não, minha irmã, mas a gente precisa ver isso. Não tem nada no posto? Ela, não. Eu falei, pô. Aí liguei para a farmácia, peguei a receita da pomada, aí chamei o rapaz, o motoboy foi, demorou quase 1h20 para chegar, mas eu fiquei lá deliciando meu doce de leite, né? Comi alguns doces de leite, porque eu também não sou de ferro, né? E tomei um Guaraná de uma marca duvidosa, até que chegou a pomada, né? Pedi umas gases, pedi a pomada, pedi um anti-inflamatório, que estava na receita dela, chegou lá. E aí ela ficou toda emocionada, ficou feliz, me chamou para ir na casa dela, fez um café, tomei um café na casa dela. E aí eu vi que a casa dela é uma casa que está debaixo de um esgoto, foi construída debaixo do esgoto, provavelmente deve ter rato pra caceta, né? E quando eu cheguei na casa dela assim, lá de fora tinha rato morto, tinha um casca de ovo, ela junta as cascas de ovo, tritura lá e bota nas plantas dela, tem uma função ali, ela cuida das plantinhas e tal. Mas aquela moça, eu tenho certeza que se demorasse um pouquinho, ela iria perder a perna dela. E que hoje ela me mandou mensagem dizendo que melhorou. O machucado me mandou uma foto que não parecia estar tão melhor, mas estava melhor do que estava antes. E a gente, o meu amigo de cabelo azul, estava revoltado porque a igreja evangélica brasileira não está utilizando a linguagem neutra. E aí, cara, a gente precisa começar a decidir. A gente vai ter que fazer em algum momento uma cisão. Não entre aquilo que importa e aquilo que não importa, né? Porque eu acho que, de fato, o menino está pensando que isso é algo importante porque ele vive numa bolha recheada de Nutella em que esse tipo de situação é levado em consideração, é algo relevante, simplesmente porque não tem porra nenhuma para fazer, entende? Não tem porra nenhuma para fazer, vai se preocupar com a linguagem neutra que não está sendo utilizada. Porque uma pessoa ocupada com as coisas que o Evangelho, de alguma forma, manifesta e grita, o Evangelho grita em becos, em vielas, o Evangelho grita nas comunidades, grita, pede socorro. A boa nova pede socorro nas comunidades. Não porque ela não esteja chegando lá pela solidariedade de um e de outro, mas porque aquilo que importa de verdade está sendo negligenciado em troca de bobagem, de badalhoca, de porcaria. E é só assim que um segmento da igreja evangélica consegue sobreviver, trazendo a necessidade
de coisa que ninguém precisa, transformando em urgente aquilo que é trivial. E aí eu me voltei novamente com o café fazendo o download do café no meu corpo, com o meu salgado de calabresa com catupiry, com queijo por cima. Eu olhei para o menino e falei assim, qual é o seu nome? E aí ele falou o nome dele. Eu falei, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tô mais nessa. Para mim isso não quer dizer que o que você precisa não é importante. Quer dizer que as coisas urgentes que vêm acontecendo no meu dia me fazem ter a certeza que isso não faz sentido para quem de fato está sofrendo, para quem vive dores almáticas e não dores de pronome, e não dores. São dores mais complexas. A igreja é a igreja de Jesus e ela acolhe a tudo, não só a todos, a tudo. Ponto pacificado? Próximo ponto, como que eu faço isso? O problema é que a gente sempre está parando na superficialidade da idiotice e nunca se aprofunda para saber o quanto que ela de fato carrega significado ou não, é vazio. Então fica algo que, para nos distrair da realidade, da dor que é real, a gente fica com essas badalhocas aí, fazendo ciranda, enquanto pessoas de verdade, com feridas no corpo e na alma, sofrem. A graça de Deus, que o apóstolo Paulo está dizendo, é a graça para o favelado. É a graça para aquele que, de fato, não conseguiu escolher nada na vida. Eu encontrei com um jovem há pouco tempo que precisava de um tênis, eu levei lá para comprar o tênis, e ele falou assim, foi a primeira vez que eu escolhi alguma coisa na minha vida. Isso foi muito pesado para mim, sabe? Muito pesado. Porque eu não tinha dimensão do quanto que isso era profundo. O indivíduo dizer que é a primeira vez que ele escolheu. Eu falei, mas como assim foi a primeira vez que você escolheu ele? Porque eu sempre ganhei, eu ia herdando dos meus irmãos, herdando dos vizinhos, e aí eu escolhi. Foi a primeira vez que eu escolhi. Isso para mim é muito pesado. Eu acho que você devia repensar a sua vida. Eu acho que você devia respirar um pouco, olhar ao seu redor, olhar a sua estrutura, abrir a sua geladeira, ir até o seu banheiro com água encanada, os ratos não estão te mordendo de noite, eu tenho certeza. Eu acho que você devia repensar quão graciosa tem sido a vida com você. Quão graciosa tem sido a sua existência. Os desperdícios que você propõe de alimento, os desperdícios de tempo. Eu acho que é importante você refletir no que o apóstolo Paulo está dizendo, que existe uma graça que requer minimamente um esforço como o de Abraão, como a gente riu, mas talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Você achou que Abraão conectou um cabo USB em Sara. Ele teve que desejar, ele teve que querer, ele teve que seduzir, talvez lavou uma louça para Sara, fez aqui todo o processo, vou arrumar a cama essa semana, fica tranquila. Teve um processo, cara, porque quando a gente fala que é a graça, a gente imagina que é de graça, mas não é de graça, é com graça, e é totalmente diferente. Não quer dizer que não tenha custado nada, custou tudo. E aí requer da gente um movimento em direção a essa graça, de sermos graciosos. Sabe? E aí, gente graciosa deixa de ser babaca. O tempo todo você vai se desembabacando. Gente graciosa não está preocupada se fulano é isso, fulano é aquilo.
Qual é a moralidade do assunto? Eu preciso proteger quem está em aflição. Eu não quero saber quem é moral, quem acertou, quem errou. É o frágil que eu preciso defender. Isso é o que é graça. Porque a gente assimilou graça, mas então posso ficar tranquilo. Então, porque sempre foi assim, né? Então quer dizer, como me perguntou uma irmã, depois de uma escola bíblica dominicana presbiteriana, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei, claro, pode, você sempre pode. Quando foi que você não fez o que você quis, porra? Pelo amor de Deus, você sempre pôde. Então não começa com esse papo de que, então eu posso fazer o que eu quiser. Pode, porque você fez sempre. A tua vida foi de fazer o que você quis. Quem não teve escolha foi o meu amigo Emerson, que só escolheu um tênis depois de 20 anos de idade. Ele não teve escolha. Ele não escolheu nada. Não escolheu. Você escolheu, pô. Tu tá aqui, tu escolheu. Mas nem sempre tive uma infância difícil. Você tá aí sentado na tua casa, na televisão pra você assistir, tem internet, tem luz, tem água, água encanada, tem comida, tu comeu hoje. Me ajuda, querido. Por favor, vamos, né? Vamos descolorir esse cabelo azul, por favor, né? Parar com essas bobagens. A gente tem coisa mais importante para fazer, que é servir o próximo. A gente respeita as diferenças, a gente respeita as pessoas, a gente respeita as opiniões, a gente ama essas pessoas, mas a gente precisa passar a militar a causa de Jesus, cara. Parar de dar assunto para aquilo que Jesus não falou e focar naquilo que Jesus disse, cara. A única diferença, o único momento em que Jesus faz uma barganha na vida, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, que ele diz que ele vai chamar para as bodas do Cordeiro aqueles que, através dos pequeninos, alimentaram Jesus. Através dos pequeninos deram de beber a Jesus, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês me visitaram. Vinde benditos do meu Pai. É só isso, meu querido. Estou tentando ensinar para vocês aqui o que é básico, o que é tranquilo, o que é simples. Que não tem ciranda, não tem linguagem neutra, o que tem aqui é só o Evangelho. Aqui a gente não vai discutir se Jesus ressuscitou ou não, mas o quanto que alguém doente, enfermo, pode ter a vida mudada por você. Quanto de gente mordida de rato que você vai achar aí na vida. É isso que importa. Não tem a ver com o quanto que você sabe de teologia, porque eu já disse para vocês que a teologia é bobagem. Vale aprender e saber da dor humana. É muito mais interessante do que teologia. A tua vida vai ter muito mais sentido quando você começar a entender sobre a dor humana. Você já devia entender, porque eu creio que você seja humano e que em você já tenha transpassado algum nível de dor. E é nessa graça que a gente mantém o nosso coração vivo. Amém? Então eu vou abrir um espaço para que vocês possam falar sobre o texto, ok? E eu espero que a gente consiga evoluir como humanidade, como ser humano, sabe? Que a gente entenda que é pela graça, mas não é de graça, que são coisas completamente diferentes. E a gente não conseguiu, pela semântica, ainda discernir. Tem um custo, tem um custo. E o custo, às vezes, é um pouco de desconforto. O custo, às vezes, para que o outro possa ter um pouquinho, a gente reduz um pouquinho o nosso consumo. A gente cuida um pouco mais do planeta. A gente ama muito mais a nossa rua, os nossos vizinhos. Não dá para tu ser crente se tu não dá bom dia para as pessoas do lado. Se você não sabe quem é teu vizinho, não dá um oi, precisa de uma colher de açúcar, meu querido. A minha vizinha, eu fui visitá-la agora no hospital, quebrou o braço, foi atrás do gato dela, tropeçou no próprio gato. Ela começa a conversar com o gato 4:30 da manhã. Ameaça o gato. É ótima a discussão que ela tem. 76 anos de idade, vindo da Itália, e mora aqui, frente à minha casa. Acorda 5:30 para varrer todos os dias. Eu tenho que botar o meu despertador para despertar junto com ela, porque se eu botar para despertar depois, eu fico com raiva dela. E eu preciso amá-la, né?
Ela caiu, foi atrás do gato dela na varanda dela, tomou um tombo, tropeçou no próprio gato, caiu, quebrou o braço, está desde o dia 22 de abril internada, com o braço quebrado, uma senhora de 76 anos. Sabe por que que eu sei disso? Porque eu fui falar com ela. Esse é o evangelismo, tá, meu querido? Você tá aí preocupado em, em ganhar o mundo? Eu fui lá na casa dela, atravessei aqui, ó. É do outro lado. Chamei ela. Dona Yolanda, como é que tá? Sabe por que que eu sei que ela tá no hospital? Porque eu fui na casa dela para saber como é que ela tava e ela não tava. E aí fui lá no hospital para poder visitá-la. Ela tá lá aprontando, acordando todo mundo cedo no hospital. Do mesmo jeito que ela faz aqui, ela faz lá no hospital também. Acorda os outros cedo, tá varrendo com o braço quebrado, espino no braço, tava varrendo lá. É assim que a gente faz. Esse é o evangelismo, tá? Queria te contar que seria algo muito mais romântico, que a gente faz como Paulo fez nas viagens que ele fez, que a gente leu em Atos dos Apóstolos, mas não é. Na maior parte das vezes você vai até a pessoa e pergunta como ela está. Tô só dando um resumo de como que é o evangelismo. Tu vai até alguém e pergunta, e aí, mano, como é que tá? E eu já me rendeu vários cafés maravilhosos com a dona Yolanda já, tá, gente? Maravilhosos. Tomo café com ela, me faz café, bate na minha janela aqui. Às vezes eu tô dormindo, ela bate na minha janela, me bota o café na janela. O evangelismo aqui é forçado. Eu tenho que acordar com ela varrendo, sabe? E não tem jeito, né? E no começo, quando eu mudei pra cá, ela pegava no meu pé porque eu esqueci o portão aberto, é uma vilazinha, né? Eu esqueci o portão aberto, ela pegava no meu pé. E aí ela começou a ver que eu sou zoeiro, desde que ela pegou no meu pé, abracei ela, dei um beijo, né? Eu falei, eu acho que ela tá de mau humor, da Yolanda, acho que você tá precisando de um beijo. Dei um abraço nela e um beijo. Aí melhorou a vida dela. Porque eu também sou infernal, o evangelismo comigo é forçado. Vai me amar ou vai me amar? Não tem jeito. Então, gente, a gente precisa seguir o exemplo de Paulo. A gente falou tanto mal de Paulo, ficou ouvindo um monte de gente, um monte de maluco falando mal de Paulo, e a gente não consegue compreender o quanto que tem de verdade e de expressão do evangelho no que ele está dizendo. Amém? Vou abrir espaço, vocês perguntem, eu estou aqui. Todo mundo de boa? Depois uma lição dessa de moral. Tá todo mundo discernindo aqui, gerindo, né? Wallace, meu filho, você vai falar não? Wallace, você melhorou? Melhorou. Já mostrou a testa no começo já. Mas não tá falando não, filho. Oi, Gisela, Oi, tudo bem? tudo? É que meu celular tá carregando, então eu não vou falar hoje não, tá? Fica pra próxima. Vou ficar devendo. Fica só ouvindo. Tá bom, querido. Melhoras pra você. Obrigado. João, tá por aí? O Wallace caiu, foi? Ô, meu irmão, Bateu a testa tô aqui. semana passada. O Wallace foi andar de skate, né? Um menino radical. Se machucou. Irmãos, alguma dúvida sobre o João, nosso amigo apóstolo Paulo? eu tenho uma pergunta que eu ia fazer na semana passada, mas eu não sei se vou fazer ela da maneira que eu queria. Mas vamos lá. Eu comentei na semana passada que tudo que a gente leu parecia, em alguns momentos, parecia que ele estava filosofando pra caramba, né? Uma hora ele fala que é Aham, pela graça, outra hora ele fala que é pela fé, que é a justiça. Ele vai e volta muitas vezes, né? aham. E isso às vezes me confunde bastante, sabe? Tipo, no 3 lá no 22, 3:22, ele fala: É Isso é pela justiça. graça mediante a fé. Isso. Primeiro a gente crê. E aí, uma vez que a gente crê, uma vez que algo fez sentido no crede, na transcendência, a gente recebe essa graça. Mas é geralmente uma coisa por intermédio de outra, sabe, Fábio? Então, mas o que pega pra mim é que eu acho que isso ainda é um resquício do que eu aprendi e fui ensinado ao longo da vida, dos anos. Porque, assim, deixa eu ver se eu consigo me expressar. Ele fala que é pela fé em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Aham, Beleza?
Aí do nada ele vem no 2 versículos para frente e ele fala: é gratuitamente pela graça e pela redenção. Uhum. Uhum. Aí sempre vem aquele fundo de religiosidade que a gente entendeu. Pô, mas se o cara não tem fé em Cristo, ele tem fé em quê? Você entende? Entendi. Entendi qual Eu é não o sei. ponto que você quer pegar. Essa graça, vamos supor que a gente tem uma regência de uma lei que estabelece uma consequência, Fábio, para tudo aquilo que a gente faz. Então, existe uma consequência e a inviabilidade é a nossa própria existência, porque diante daquele que nos olha, nós somos inviáveis o tempo todo, porque nós não somos da mesma substância que ele, Fábio. Então, a gente está diante daquilo que é perfeito, né? A nossa própria relação entre nós já escapa de qualquer padrão de cuidado, de afeto, de amor. A gente está tentando sobreviver nesse planeta. Diante desse que nos olha e que estabeleceu um processo, uma lei, todo mundo vai ser insuficiente eternamente. Mas é necessário regulamentos para que essa sociedade, que invocou o nome dessa divindade, que olha o mundo de uma determinada maneira, é necessário alguns regulamentos. Daí surgiu a lei. A lei era um regulamento para a humanidade, diante daquele que nos vê. Não porque aquele que nos vê, Fábio, precise de algum regulamento, mas para que a gente viva debaixo da ordem e de um mínimo de humanidade diante daquele que nos vê. Então a lei ela não pode trazer para a gente nenhuma justificação diante daquele que nos vê, mas só diante da nossa reação em relação às nossas relações humanas. Então a lei nos ordena, mas ela não tem poder de fazer com que aquele que nos vê nos veja de uma forma melhor ou pior. Entende? Conseguiu acompanhar até aqui? Ok. Esse ser que não nos olha de uma forma melhor ou pior porque nós seguimos a lei, mas na verdade a lei é uma regulação entre nós, ele tem os seus gostos, ele tem as suas vontades, mas ele não estabelece isso como uma matriz para a gente aqui. A gente vai viver debaixo dessa lei aqui. Nem nos faz justos diante dele seguir a lei, né? E nem nos torna impróprio para ele, porque ele nos ama, porque o seu amor é perene, não seguir a lei. Mas a lei tem a ver com as condições que nós temos naturalmente debaixo desse ciclo chamado humanidade, que a gente vive, nasce, cresce, se desenvolve, vai morrer em algum momento. Então a gente está aqui vivendo. Diante desse cara aí, só que para que possa qualquer relação entre eu e ele, é inviável. A minha substância é uma substância completamente inviável diante dele, Fábio. É uma substância que não comunga com a substância dele. Para que eu possa ser possível a ele, não para que ele possa ser possível a mim, porque ele me criou, ele me ama desde o início. Mas se eu estiver diante dele, eu derreto. Eu sou um verme, eu sou uma coisa que não serve. O que é Jesus nesse processo? Ele é aquele para-raio, é aquele papel, aquele plástico de radiografia que você bota para ver o eclipse, porque senão você não suporta o processo. Então, Deus só se faz possível para a gente a partir de Jesus. Então, requer que a gente minimamente tenha aquele para-raio desse absurdo, desse paradoxo que é Deus. Ele precisa para a gente de um filtro. E esse filtro é Jesus. Então, é através de Cristo, da fé, através de Cristo, que nós alcançamos a graça, que nós podemos ter comunhão com essa divindade. Então, Jesus Cristo se coloca como esse para-raio, esse para-sol, para que a gente possa tornar, de alguma forma, possível a nossa relação com Deus. Por isso que é por intermédio da fé, né, que vem a graça. Minimamente eu preciso colocar aquele para-raio na minha frente, porque é insuportável estar diante dessa substância tão alheia a mim. E por que Cristo? Porque Cristo viveu como homem. Então ele tem a mesma substância, ele é palpável em tudo isso. Então, a viabilidade é por meio da fé, Fábio, porque minimamente a gente tem que crer em Cristo como essa possibilidade.
mas é pela graça. E a partir disso, a partir de crer em Cristo, e esse crer não tem a ver simplesmente com o cognitivo, que aí talvez eu chego na parte em que te interessa mais, com esse cognitivo de interpretar Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Não, é na personalidade, é viver como ele viveu. Então, qualquer indivíduo, mesmo que não confesse Cristo como Salvador, que não conheça a Bíblia, que não conheça os textos, que não tenha nenhum tipo de preocupação, não é com a linguagem neutra, não, mas que não tenha nenhum tipo de preocupação exegética com o texto, qualquer indivíduo que assim vive, qualquer um que assim vive, de alguma forma, coloca diante dele essa graça, porque já creu pelas obras daquilo que ele fez, creu porque ele viveu como Jesus viveu. Ah, mas João está dizendo que é pela fé, não é pelas obras. Se você vive como ele viveu, você participa e comunga do mesmo caminho que ele caminhou. É simples assim, é só acabar com a semântica, é só acabar com um processozinho teológico meio embabacado que a igreja separou e dizer que para mim é impossível a substância de Deus, eu preciso de um filtro. Esse filtro é Jesus. E mesmo que eu não creia em Jesus como Filho de Deus, mas que eu viva como alguém que caminha na mesma estrada que Jesus, eu participo desse reino. Simplificou um pouco mais? Sim, e conectou ao episódio acho que 4 ou 5 que eu estava ouvindo na terça passada, que acho que a gente falou um pouco sobre essa questão também de caminhar como ele caminhou, né? Independente Sim, se crê ou não crê. sim. Porque não crer é mais comum do que crer, tá, Fábio? Para todo mundo. Porque Exatamente. fé é dúvida. Fé não é certeza. Se eu duvido, eu creio. Se eu duvido, eu creio. Não tem esse fator que me torna inabalável a partir da fé. Isso é bobagem. Eu não sou inabalável, eu sou totalmente abalável. É na minha fragilidade e na minha dúvida que, de fato, a minha fé floresce. Porque eu duvido, eu creio, sabe? Então a gente precisa ter um pouco de paciência com o nosso coração, nutrir o nosso coração do bem, e quanto mais a gente se enche do bem, Fábio, mais algumas coisas começam a fazer sentido. Pode ter certeza, Fábio, que você não ora para ser mais espiritual. Você começa agindo como alguém que caminha com uma espiritualidade, e aí você ora. O caminho é inverso e é totalmente diferente. Eu não fico buscando ser, eu sou, e a partir daquilo que eu sou, de fato, as coisas começam a acontecer. Entende? Por isso que Jesus não fala, ah, meu querido, vocês precisam de alguma forma agir de uma forma mais palatável para a sociedade. Ele diz, a sociedade vai te odiar, cara. Eu preciso te dar um choque de realidade. O povo vai te odiar. Se odiarem a mim, vão odiar vocês. Vocês são intragáveis para esse sistema. Porque o que vocês estão buscando é, sem razão nenhuma para isso, que de alguma forma as pessoas se entendam, todas elas, debaixo do mesmo chão. E como tem alguém que está tentando caminhar acima do solo daquilo que é humanidade, esse discurso vai tornar a gente completamente inviável. Então, é o nosso discurso, juntamente com a forma com que a gente age, que de alguma forma manifesta a nossa espiritualidade. Eles nos odeiam não porque a gente é contrário ao partido deles, não porque a gente tem uma caminhada de fé diferente, mais progressistas, não. Eles nos odeiam porque as suas obras, as obras dos corações deles são maus. É aquilo que eles fazem que é mal e que entra, obviamente, né, em algum tipo de dissonância com aquilo que aqueles que buscam fazer primeiro. Primeiro a gente faz, depois a gente experimenta a espiritualidade. Inclusive, a gente experimenta a espiritualidade enquanto faz. Então a gente fica esperando um fato, um momento, Fábio, para que a gente possa crer. A gente fica esperando que a nossa fé surja, mas a fé não surge.
Pelo contrário, o que cresce é a dúvida. E quanto mais dúvida, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu faço. E quanto mais eu faço, mais eu creio. É basicamente isso. Não é nesse caminho que algo brota no meu coração, porque todo mundo que nasceu no campo, que viveu no campo missional, parece que tem um start que vai, a partir de agora eu vou decolar e vou. Não, cara, isso foi. Se ensinaram tudo errado para eles. Esse povo que está no campo missional aí não sabe de nada, a maior parte deles, porque eles estão indo primeiro, esperando que a missão aconteça. A missão já está lá, Jesus já está lá, e você não leva Jesus para lugar nenhum, você se encontra com Jesus em todo lugar que você vai. Sem crer, Fábio. É com fé zero, sabe? Quando tu vai cético, tu sabe que aquilo não funciona, mas tu vai lá e faz do mesmo jeito. Porque é o que tem que ser feito. Entende? É o que tem que ser feito. A gente faz porque é o que tem que ser feito. Olha que loucura. Parece que a gente vai ter uma ignição. Não vai, Fábio. Essa ignição não existe. A gente faz primeiro, cuida das pessoas primeiro, e assim a gente manifesta a nossa espiritualidade. Não tem a ver com uma espiritualidade que surge, aí a gente cuida das pessoas. Não. A gente cuida das pessoas e por isso somos espirituais. Beleza, obrigado. Silviane, deve ser o marido dela que está aí com a gente. Sou eu. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Tudo bem a todos. Então, eu sempre compartilhei essa forma de pensar que não necessariamente você conhecer o Jesus assim na forma literal, mas você conhecer o Espírito da qual ele faz parte é o que seria o determinante, né? E você agir dessa forma. Mas daí vem uma dúvida, né? Porque quando Jesus, antes de ir, ele preparou os discípulos e falou: ide, pregar o evangelho para todo mundo, etc e tal, né? E pelo menos, assim, pelo que eu me lembro e que eu fui ensinado, isso seria o grande start para o nascimento das igrejas e tal, né? O estabelecimento das igrejas. Daí eu te pergunto, dado que não necessariamente conhecer a figura literal de Jesus é o que realmente nos liga a Deus, não porque isso aconteceu, mas sabe aquela história de falar, não, o evangelho tem que ser levado até a última pessoa do mundo, etc. Todo mundo já ouviu isso, acho, alguma vez na vida, né? É claro, espalhar boas novas, boas notícias que são o evangelho é uma coisa boa, mas não com sentido de que uma igreja ou várias igrejas sejam estabelecidas em um domínio eclesiástico, fosse criado. A minha pergunta é, de fato, será que é necessário o mundo inteiro conhecer o nome de Jesus, literalmente? Não sei se deu para entender, não sei se eu consegui elaborar bem a pergunta, mas... Depende do que você chama de conhecer, irmão. Depende. Se conhecer o Evangelho tem a ver com conhecer a doutrina formada a partir do quarto século, a doutrina cristã? Pronto, vamos por essa linha. Não, obviamente que não, né? Jesus nunca teve. Jesus, quando chama e comissiona os seus discípulos, comissiona para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar aquelas pessoas e curar aqueles que vierem pelo caminho. Então não tinha um evangelismo, não tem evangelismo. Essa ideia de evangelismo é uma bobagem já, agora final do século XIX, início do século XX. O evangelismo nunca foi isso. Levar a boa nova sempre foi curar, libertar, batizar, trazer para o seio do cuidado da igreja para que aquele grupo, aquele segmento tenha a participação de família, né? Dentro do ambiente da igreja. Então, isso só virou essa badalhoca agora, né? Muito final do século XIX. Você tem grupo, desculpa te interromper, João.
você tem grupos, por exemplo, presbiteriano, batista, e por aí vai, tem um monte, né? Cada um mais convicto e orgulhoso da sua própria, do seu próprio legado, da sua própria Uhum, doutrina, né? E você vê uhum. muitas expressões de wesleyano e não sei o que e tal. E assim, né? Eu sempre parei para pensar um pouco nisso, até onde isso é importante, até onde isso é relevante. Não é nada importante, irmão. O importante é a gente cuidar das pessoas, né? Não tem a ver com quando o evangelho tem que chegar. O evangelho é o quê? O evangelho é texto? Isso. Se o evangelho é texto, é Bíblia. Então a Bíblia tem que chegar. Então quer dizer que Deus, Criador de toda a humanidade, ele fica esperando uma Bíblia chegar lá na China para poder se comunicar com aquela pessoa. Você está entendendo que isso logicamente, é uma burrice? Com certeza. Porque o Criador da humanidade, ele não pode usar a natureza, a bondade humana, para comunicar a sua própria vontade a partir da vida cotidiana e comunitária. Ele precisa de uma Bíblia. Se não tiver a Bíblia, não chega a Jesus. Olha que loucura. Olha que É, pretensão, né? olha aqueles cultos de. Você já participei bastante, né? De igrejas pequenas, em que a pessoa elege manda, né, um missionário, e a pessoa fala: Não, irmãos, olha, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Não, a Europa precisa de Jesus. E a gente precisa falar de Jesus na Europa. Aí você para pensar um Eu pouco. prefiro também, cara, porque tem uns pessoal, igual a nossa amiga Kel, vai lá pro Camboja, foi pro Camboja, tá lá no Camboja agora. Eu Então, preferia estar em Milão, tranquilo, eu não ia também. ficar chateado. Mas Não, a Kel foi pro Camboja. não, então, e aí assim, cria-se um constrangimento para quem está na igrejinha. Não, eu preciso sustentar a igreja, né? Toda aquela estrutura para poder mandar o missionário lá para, sei lá, para Milão, porque as pessoas precisam ouvir. Aí você vê Me aquela. mandem, tá, gente? Se tiver alguma uma vaga aí entre vocês, para Milão eu quero, tô querendo, tô me candidatando como missionário, né? E e assim, eu não falo italiano, né? Mas eu vou com o coração disposto, tá? Aprender rapidinho. Nada que sentar numa boa vinícola, né? Não me ensine a aprender o italiano. Gente, isso é tudo bobagem, tá? Jesus não precisa de Bíblia, nunca precisou. A vontade de Deus e a salvação de Deus tem caminhado no meio das humanidades no geral, sem a ajuda da humanidade em si. Então, Deus não precisa da gente para nada, não precisa da Bíblia para nada, tá? Isso é só bobagem evangélica e que a gente que já passou da E, morte para a vida, e a a própria gente igreja formal, né? E a própria igreja formal, assim, por exemplo, a igreja batista, a igreja presbiteriana. nem todas, irmão, vou te falar, nem todas. Algumas não chegam nem a essa consciência aí, nem com essa consciência burra de que tem que ficar arrumando dinheiro para poder. Às vezes nem chegam nessa idiotice aí, sabe? Hum, Como que a gente cuida da missão de Jesus? A gente cuida cuidando do pobre ao nosso redor, dando bom dia pro vizinho. É assim que a gente cuida. Mas tem missões transculturais? Tem. Que tem todas elas a ver, não com levar a Bíblia para lugar nenhum. Eu acho que a minha amiga Kel, que deve estar aqui, mas se não estiver aqui já saiu, ela tem muito mais tendo coisas a fazer do que ficar lendo Bíblia para criança lá no Camboja. Ela adotou criança como mãe delas. É uma outra coisa, irmão, sabe? É uma outra perspectiva. A gente não consegue nem, com a simplicidade que o pensamento evangélico tem, a gente não consegue nem tocar, de fato, a ferida, que é a ideia de cuidar dos órfãos de Jesus, dos pequeninos de Jesus na Terra. Essa irmão, ideia de e aí Bíblia. a gente fica pensando, a gente, quando eu falo a gente, eu falo assim, evangélicos em geral, né? Eles Uhum. acabam sustentando esse,
esse estado de coisas, né, onde você tem um pastor, você tem uma comunidade que vive sempre em torno de promessas e de sugestões de melhoria e de autoajuda. E isso que você falou, de ajudar o pobre e de ser o auxílio, eu sempre pensei em uma coisa, né? Uma igreja, qual seria a marca de uma igreja, né? É só olhar o seu passado e ver se a igreja tornou você, a comunidade tornou você uma pessoa, te ajudou a melhorar, não só assim financeiramente, mas como um ser humano mesmo, né? Qual foi o efeito dessa comunidade nas pessoas? Se você não consegue responder isso de uma forma clara, que foi boa, para mim o efeito é nenhum, sabe? Eu não consigo nem fazer muitas perguntas, meu irmão. Eu só pergunto para o indivíduo qual é a razão da fé dele e o que move o coração dele. São as duas perguntas que eu faço e ponto, sabe? E aí a gente tem que caminhar para outras perspectivas. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não é vida, sabe? Esse é um caminho que a igreja fez, é um caminho sem volta, sabe? É um Uhum. caminho completamente sem volta. Ela escolheu alguns níveis de bobagem, de simplicidade e, quem sabe, até de idiotice, em que a gente não vai conseguir mudar a igreja. Eu vou dizer para vocês não vão, vocês podem ir lá, vocês podem sentar, vocês podem ouvir o culto, vocês não vão mudar, não dá para mudar. Não adianta você se aborrecer, não adianta você transfigurar a sua face e tentar de alguma forma convencer alguém, porque não vai, não vai. Ela já tem o próprio caminho, mas a boa notícia é que Deus não precisa de Bíblia, Deus não precisa de leitura, Deus não precisa de nada disso. E que bom que não precisa, porque Ele não precisa da gente. A gente escolhe pela graça participar desse caminho que Ele já está fazendo no meio da humanidade. E que se a gente não fizer, a gente só está deixando de participar desse caminho. Mas que, de fato, Ele conduziu a bondade, a história da salvação até hoje. Esse tempo todo Ele tem conduzido com bondade a história da salvação da humanidade. Não é por minha causa que isso não vai acontecer. Vai acontecer de qualquer jeito, sendo eu um participante desse processo ou não. Então, o que a gente tem que fazer é, pela graça, de fato, escolher cuidar, né, daqueles que são os pequeninos de Jesus, esquecer esses evangelismos idiotas, bobos, simples, que não resolvem nada, de levar Bíblia, de ler versículo. Eu estou de saco cheio disso. Eu acredito que você vai encher o saco se você estivesse dentro do campo missional, como eu já fiquei no meio com os irmãos ribeirinhos, fiquei com os irmãos sertanejos, não sertanejo universitário, tá? Acho que moro no sertão. O sertanejo universitário não tem capacidade de fazer nós, que está para além das minhas forças. Mas é simplesmente conviver e viver e amá-los e cuidar e sinalizar o amor de Deus a partir de ações, de cuidado, de afeto. Menos Bíblia, mais amor resolve o problema, sabe? E não importa muito o que a igreja tem dito até hoje, meu irmão, porque o que convém para a gente, né? A gente, de alguma forma, amar as pessoas, né? Ou seguir o rito, né? Porque a maior parte das pessoas fica com aquela máxima, entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu não, eu fico com o meu irmão, eu fico com o próximo, eu fico com a pessoa. Eu só gosto e amo pessoas. Eu não tenho nada com texto, eu não casei com texto. Eu não tenho compromisso nenhum com o texto. Quando eu leio um texto, os meus compromissos são semânticos, exegéticos, hermenêuticos. Agora, quando eu estou diante de uma vida, o meu compromisso é o amor. Então, quando a gente fala do evangelho, é quem esse evangelho afeta, ou seja, qual vida que esse evangelho muda. E aí, diante de uma vida, o meu compromisso é o amor. Diante de um texto, eu preciso ler esse texto de maneira que ele seja coerente, que ele respeite métricas que são pré-estabelecidas por um conjunto de normativas, né? Sejam semânticas, sejam organizacionais, sejam na sua compreensão, ou seja, na sua hermenêutica, quando eu lido com o texto. Mas gente não é assim, irmão. Gente não obedece métricas textuais. Gente tem dores que os textos não têm. Gente tem parágrafos que textos não têm. Então a gente precisa cuidar das pessoas. Mas o resto Jesus nunca disse. Quando Jesus envia a sua grande comissão, ele envia para curar, para batizar,
e para cuidar das pessoas. Simples assim. Não enviou com Bíblia, porque não tinha Bíblia. A gente vai ter os escritos sendo finalizados, quase os últimos do que a gente chama de sinóptico, lá no ano de 150 depois de Cristo. Então não tinha texto, tá? Jesus, ele envia as pessoas diante de uma missão de cuidado. Simples assim. Cuidado. Cuidar de quê? Cuidar de gente, cuidar de pereba, cuidar de machucado, de gente que é mordido por rato. É assim, gente. Jesus chama para cuidado. Ah, mas eu não tenho fé para poder acreditar em Jesus. Caminha mais uma milha com a gente aqui, ó. Quem está com a gente aqui desde setembro já vai fazer um ano, daqui a pouco a gente tem que fazer até uma festa. Quem caminha, continua caminhando com a gente, continua caminhando debaixo dessa fé, continua caminhando debaixo dessa direção de cuidado, de amor, de afeto. Entregue o que você puder entregar para quem cair pelo caminho, levante essa pessoa e você vai estar cumprindo o evangelho. Pode ter certeza que não tem missionário que seja melhor do que um indivíduo que viu caído pelo caminho e ergueu. Ponto final. Não importa se conhece a Bíblia, não importa se sabe versículo. Isso para Deus é uma bobagem, é uma bobeira. Sabe? Isso nem existe. Isso é uma preocupação que não existe diante do Eterno. Tá, mas fez isso, mas eu acho que não leu um versículo. Tá ótimo. Eu não leio o versículo para ninguém. Para ninguém. Nossa. Vou falar para vocês, eu leio o versículo. O único momento na minha vida em que eu leio o versículo é aqui junto com vocês, capítulo e versículo. Sabe? Porque não vale para mim. O que vale é realmente aquilo que eu sou. É a forma com que eu olho a dor e a forma com que eu ajo mediante a dor. Simples assim. E aí vai ter de tudo. Excelente. Obrigado. De nada, meu irmão. Mais alguém que queira falar? Fale. Então, sempre fico no final, mas eu fico ouvindo as pessoas e só queria fazer uma observação. Isso que você falou da fé, que a Bíblia, né? Foi o que a gente conhece quando a gente entra, né, na igreja, que a gente ouve tudo isso que você falou, colocam, né, na nossa vida. Você tem que falar do amor de Deus, você tem que levar até não sei aonde, como esqueci seu nome, desculpa, o marido do Silvio estava falando. Júnior. E para mim, desde sempre, é isso que você disse. É uma coisa muito simples. E o fato da gente estar aqui, conhecendo a história, conhecendo tudo que aconteceu, é muito importante na visão histórica e até para desconstruir tudo isso que foi construído ao longo da nossa caminhada dentro da igreja, né? Evangélica, toda a culpa, tudo essa, como você fala, badalhoca, né, que foi colocada em nós, mas é uma coisa maravilhosa, é a transcendência. Deus é muito mais do que todas essas coisinhas que são ditas, que são exigidas. É o que você disse, é o simples ato de você amar o seu próximo, você estender a mão, você ser humano, gente. É ser humano, isso para mim é muito simples. A despeito de qualquer outras pessoas que entram hoje, a coach que fala, eu vou ensinar você a conhecer os sonhos, a entender quando Deus fala com você. Gente, isso para mim é algo assim surreal. Me tira do eixo, igual tirou você do seu teste aí com o menino do cabelo azul. Entendeu? Quando eu vejo esse tipo de coisa, é para extrair dinheiro, é para colocar mais culpa, para você achar que existem mirabolâncias para você ver Deus na sua vida, enquanto que é só você estar ali, de braços abertos, estender a mão para quem está precisando. É simples assim, olhar para quem é invisível. E eu não tenho mais muita coisa para falar. Eu ouço a história, eu vejo você falando nas aulas sobre as passagens. É importante a gente entender, mas isso só reforça exatamente o que você fala. É o amor, é o cuidado, é a empatia.
é se importar, é perguntar, tá bom, melhorou, você tá bem, você tá precisando de algo, você tá vivo, você tá comendo, você precisa de carinho, como você deu um beijo na sua vizinha. Às vezes a pessoa tá ali. Tenho uma vizinha aqui que ela é encrenqueira, mas eu vivo da minha porta para dentro. Eu sou muito discreta, falo bom dia, boa tarde para todo mundo, mas eu vivo minha vida quietinha. Outro dia ela abriu a porta aqui, um senhor pintando, ela já queria brigar. Aí eu estava com um mop que solta bombinha de produto. Eu falei, levanta aí, por favor, o seu tapete, deixa eu limpar aí embaixo rapidinho. Ela ficou toda feliz, porque eu limpei ali a porta dela e tal, eu desmontei ela em 1 minuto, porque eu fui agradável com ela. Ela estava precisando disso. E às vezes você desmonta uma pessoa, às vezes você consegue desarmar o ódio, você consegue desarmar uma pessoa que está amargurada pela vida, porque não tem alguém que olhe, porque não fala uma palavra amorosa. E ela está precisando disso. E com um simples ato, você transmite a paz, você transmite o amor. E ali você ganha a pessoa, e a pessoa fica quieta, sabe? A pessoa vê ali que ela não vai ter lenha para o fogo dela, ela vai ter amor. É isso. Fica quieta. Boa noite, gente. É isso, meu povo. Certeza eu vou não. Vamos orar para a gente poder ir embora, descansar. Coloque diante do Eterno as tuas dores, as tuas incapacidades, a sua falta de fé, de perspectiva, qualquer coisa que você esteja sentindo, cara. Pô, não dá mole de passar por esse momento de oração sem se derramar por inteiro, porque a gente está diante de uma consciência que nos conhece por inteiro, cara. Então, o que você for esconder, só está escondendo de você, né? Mas não consegue esconder de mais nada, de mais ninguém. Então, vamos nos tornar, de fato, alguém que deseja, né, nutrir aquela máxima de sonda-me, Senhor. Então, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de reflexão, obrigado pela tua graça. Não veio mediante a qualquer merecimento, mas veio por Jesus, para que fosse possível a relação. Obrigado, Deus, obrigado, porque nós caminhamos hoje com graça, graciosamente, amando aqueles que nos aborrecem e servindo aqueles que estão caídos pelo caminho do jeito que o Senhor nos ensinou. Que a gente possa manter esse cuidado, esse afeto, esse amor entre nós, na nossa família, na nossa convivência, tanto quanto diante de todos os humanos que estão e passam pela nossa vida. Muito obrigado por essa caminhada, que o Senhor possa abençoar cada um desses que estão aqui hoje, com as suas bênçãos, com o seu cuidado, com o seu amor, que a sua graça possa estar adiante deles, à frente em todas as situações, para que eles possam suportar o que a vida é. E que a gente tenha esse amor e brilho no olhar para continuar caminhando diante das adversidades e das tristezas que são inevitáveis. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um aqui. Obrigado por aqueles que encerram hoje comigo aqui em oração. E que seja derramado diante do Senhor toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, todas as nossas limitações, que a gente possa te entregar hoje aquilo que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue resolver e que não está em nós a resolução. Que o Senhor possa cuidar da gente, que o Senhor possa estar não no controle, mas no cuidado de cada vida que está aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo de Deus possam estar na vida de vocês hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém.
Beijo Valeu. para vocês. Amém. Obrigado. Obrigado porque vocês são maravilhosos. Tamo junto. Valeu.